Oi, gente, tudo bom? Eu de novo. E agora, para responder mais questões com vocês, mesmo esquema, que vocês tiverem de dúvida, manda aqui para mim por e-mail. Não só dúvidas, se tiverem visto alguma coisa interessante sobre biologia e ciências, quiserem me mandar, esse é o meu contato, está disponível para responder vocês. Eu coloquei essas questõezinhas aqui, extras, para a gente tentar responder juntos. Então, vamos lá. A primeira questão é do Enem. Essas são questões do Enem, né? Tá na seção Enem. E pergunta assim: os corais funcionam como termômetros capazes de indicar mudando de coloração, pequenas alterações da temperatura da água dos oceanos. Mais um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas chamadas zooxantelas, que vivem dentro dos seus tecidos numa relação de mutualismo. O desequilíbrio, essa é uma reportagem mínima, né, na Super Abril, de 2012. Ela está adaptada, mas, enfim, alguns corais já conseguiram se restabelecer, mas grande parte dessa situação ainda acontece. E a questão propõe o seguinte: o desequilíbrio dessa relação, né, das zooxantelas com os corais, faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em. Então, bora lá. Os corais, né, os pólipos, a estrutura individual dos corais, se eles não possuem a associação com essas algas, chamadas zooxantelas, então o que é que eles vão perder? E produzir o próprio alimento. Bom, o coral não vai produzir o próprio alimento. A zooxantela, a alga, vai produzir o alimento e vai ajudar ele a se nutrir. Então, essa está errada pelo jeito que ela está escrita. A B diz: obter compostos nitrogenados, não necessariamente nitrogenados. Letra C, realizar a reprodução sexuada. As zooxantelas têm a ver com nutrição, elas são algas que fazem fotossíntese e vão disponibilizar nutrientes, né, glicose, para os corais. Então, não tem a ver com reprodução. A letra D diz: absorver o oxigênio dissolvido na água. De novo, não necessariamente, né? Isso não tem a ver com fotossíntese diretamente, ela não absorve o oxigênio que é dissolvido na água. E a letra E, que é a nossa resposta correta, eu já deixei o gabarito aí para vocês, fala: adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. Então, exatamente, a zooxantela vai fazer a fotossíntese, né? A alga vai fazer fotossíntese para se nutrir, e alguns nutrientes ali vão sobrar para o coral. Então, esse desequilíbrio ele é uma consequência do aquecimento global. Quanto mais aquecidas as águas ficam, mais as zooxantelas não conseguem sobreviver nesse caso, e aí essa relação entre o coral e a zooxantela acontece porque a alga dá alimento para o coral dá proteção, em grande medida para essa alga, que não consegue ser predada. E se essa relação deixa de acontecer, então esses serviços deixam de acontecer, né? Então, a letra E é a nossa resposta correta. A questão 2 propõe o seguinte, né? Tem um textinho aí falando sobre uma relação ecológica. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. Então, o que está dizendo aí? Que essas bactérias vão inibir esse fungo, e o fungo, então, essas bactérias consomem o ferro disponível no meio, então o fungo não consegue crescer, porque ele também precisa desse nutriente, e logo ele não infesta o tomateiro, né? É um biocontrole. Então, o texto continua: as bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem alcinas, que são substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Então, só coisa boa, né? Essas bactérias, elas ajudam ao tomateiro ficar vivo e ainda a ele a crescer mais saudável. Então, a questão propõe: qual dos processos biológicos mencionados indicam a relação ecológica de competição? Aí tem todas as nossas alternativas, então a gente já sabe de cara que a resposta é a letra C, porque tá o gabarito aí, né?
E a letra C diz o seguinte: diminuição de quantidade de ferro disponível para o fungo. Se eu tenho uma diminuição da quantidade de um substrato, eu tenho uma diminuição de um recurso, então quem precisa desse recurso vai competir. Então, é um processo biológico que indica competição. Todos os outros, ou pelo menos 3 deles, fixação de nitrogênio para o tomateiro, está disponibilizando nitrogênio para o tomateiro, e outras substâncias derivadas desse processo aqui. Na letra B, disponibilização de cálcio para o tomateiro, então está disponibilizando cálcio. E a letra E diz assim, liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro. Então, essas 3 que eu li, a B e a E, estão falando de coisas de processos que ajudam o tomateiro a crescer e sobreviver tranquilamente. E a letra D está falando da liberação das substâncias, né, que impedem o crescimento do fungo. Então, está falando da morte do fungo, não está falando de competição especificamente. E então a C ela está correta, porque está falando em relação à diminuição de um recurso. Geralmente a competição ela tem a ver com a diminuição de recursos, porque você vai ter indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes competindo por esse recurso. E na questão 3 diz o seguinte: os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, podem cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional, ou seja, da sucessão ecológica, e ao mesmo tempo uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Então, seria o ideal, né? Então, pergunta aqui qual é a alternativa que é coerente com essa conciliação, né? Com essa atitude de gestão ambiental. A nossa resposta para encurtar o tamanho do vídeo, ela é a letra C, porque promove maior diversidade da vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Se eu tenho várias plantações se eu tenho plantas, né, várias árvores sendo plantadas, essas árvores vão ter relação de troca com o solo e tirando nutrientes para fazer fotossíntese e retomando alguns nutrientes depois da fotossíntese. Então, isso faz com que o solo fique mais rico. Então, eu tenho um processo ali de disponibilização de nutrientes. Então, vai ter uma diversidade de vida, porque aí eu tenho produtores e depois eu tenho a possibilidade de cadeias alimentares sendo constituídas, né? Então era isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem e-mail e até o próximo vídeo. Muito youtuber!